Bem-vindos ao vídeo tutorial sobre como realizar uma pergunta clínica sobre os efeitos de intervenções em fisioterapia no formato PICO. Antes de começar a procurar por artigos científicos, seria melhor você passar um tempo pensando sobre a pergunta clínica que você quer responder. Isso irá te ajudar a formular e refinar a sua pergunta, facilitando a busca por evidência. Uma boa dica para ajudar a lembrar como realizar uma pergunta clínica sobre os efeitos de intervenções em fisioterapia é o acrônimo PICO, ou PICO. Com isso em mente, P significa paciente ou condição, I significa intervenção ou tratamento, C significa intervenção comparadora e O significa outcome, ou desfecho. Você deve usar estes componentes para definir a sua pergunta clínica. Ao incluir estes componentes, a sua pergunta clínica ficará mais clara. O termo paciente do PICO é definido como um indivíduo ou uma população que apresenta um determinado problema, condição ou característica. Exemplos de pacientes são idosos, crianças com paralisia cerebral, atletas de elite ou pessoas com dor lombar. A intervenção é o tratamento em que você está interessado, como treinamento de equilíbrio, hidroterapia, terapia manual ou treino em esteira com suporte de peso corporal. A intervenção comparadora pode ser um controle ou uma intervenção alternativa. Se for um controle, podemos ter nenhum tratamento, tratamento placebo ou uma intervenção fictícia. Caso contrário, a comparação pode ser qualquer tratamento que você deseja comparar com a intervenção, como tratamento convencional ou um tratamento diferente. Os outcomes, ou desfechos, são os efeitos relevantes das intervenções para o paciente e podem incluir quedas, dor, inchaço ou deficiência de membro superior. Vamos refinar uma pergunta muito ampla em uma pergunta PICO. Uma questão ampla seria: como eu devo tratar a doença de Parkinson? O único componente do PICO nessa questão é o P, de paciente ou problema, que é doença de Parkinson. Isso significa que você só tem uma opção para selecionar os termos de busca, o paciente. Usar somente um termo de busca para o paciente pode ser ineficaz, já que normalmente existem muitos artigos disponíveis para cada população de paciente. Quando eu procuro por Parkinson usando a busca avançada do Pedro em janeiro de 2021, havia mais de 700 artigos nos resultados da busca, que é um número muito grande para considerar responder à nossa pergunta. Uma estratégia para restringir os resultados da busca é identificar mais termos de busca. Para isso, precisamos adicionar componentes da pergunta PICO à nossa pergunta clínica. Vamos pensar no componente I do PICO, que representa a intervenção ou tratamento. Precisamos ser mais específicos sobre o tratamento que estamos interessados. Uma estratégia de tratamento para a doença de Parkinson é o uso de estímulos visuais ou auditivos para alterar o padrão da marcha. Assim, poderíamos substituir o como devo tratar para treinamento usando estímulos visuais ou auditivos. Vamos pensar sobre o componente C do PICO, que representa a intervenção comparadora. Com o que nós gostaríamos de comparar a nossa intervenção? Neste exemplo, vamos compará-la com tratamento convencional. Agora, como definimos o outcome ou desfecho? Pense em um desfecho que pessoas com doença de Parkinson considerariam importante o suficiente para buscarem tratamento fisioterapêutico. O que você acha de quedas? Portanto, a nossa pergunta PICO é: em pacientes com doença de Parkinson, o treinamento usando estímulos visuais ou auditivos reduz o risco de quedas comparado com o tratamento convencional? Agora temos 4 opções para escolher nossos termos de busca. Mais importante, você não precisa especificar todos os componentes do PICO na sua busca. Geralmente, 1 ou 2 são o suficiente. Um bom ponto de partida para a sua busca é inserir os termos para os componentes paciente e intervenção da sua pergunta.
Outro exemplo para uma pergunta PICO é: em mulheres idosas com incontinência urinária de esforço, adicionar o uso do biofeedback aos exercícios do assoalho pélvico reduz a perda urinária comparado com apenas os exercícios do assoalho pélvico? Novamente, isso nos dá 4 opções para escolher nossos termos de busca. O paciente é o mulheres idosas com incontinência urinária de esforço. A intervenção é adicionar o uso do biofeedback. O comparador é apenas os exercícios do assoalho pélvico. E o outcome, ou desfecho, é perda urinária. Nós acabamos de demonstrar como realizar uma pergunta clínica sobre os efeitos de intervenções em fisioterapia no formato PICO, onde P representa o paciente, I se refere à intervenção e C é o comparador, e o O representa o outcome, ou desfecho. Usando o formato PICO, as perguntas clínicas se tornam mais claras e precisas. Isso facilitará a busca por evidência científica para responder às suas perguntas clínicas. Você pode usar a sua pergunta PICO na escolha dos termos para a sua busca no Pedro, mas lembre-se, você não precisa especificar todos os componentes do PICO na sua busca. Esperamos que você tenha achado útil este tutorial sobre como fazer uma pergunta clínica no formato PICO.